Hannah Cornelius era uma mulher de 21 anos da África do Sul que estava passando a noite fora com seu amigo, Cheslet. Enquanto conversavam no carro sobre o ótimo momento que tiveram juntos, 4 homens não identificados se aproximaram e os sequestraram. Apenas um dos amigos sobreviveria. Os detetives descobriram uma cena de crime completamente diferente de tudo já visto antes. Então, quero deixar claro, este caso é de longe o pior, mais desolador e mais repugnante que já cobri. E não estou dizendo isso para aumentar o hype do vídeo. Digo isso como um aviso. Este caso é simplesmente horrível do começo ao fim, tanto que eu seriamente considerei descartar tudo e apenas cobrir uma história diferente. Mas a verdade é que não importa quão trágicos e assustadores esses casos sejam, as histórias das vítimas merecem ser ouvidas e Hannah merece ser lembrada. Dito isso, esta é a história de Hannah Cornelius. Hannah Cornelius, nascida em Western Cape, morava em Stellenbosch, África do Sul. Desde jovem, Hannah sempre foi uma menina muito feliz. Ela era muito próxima de sua família. A maioria deles parecia morar em Cape Town, a cerca de 45 minutos de Stellenbosch. Todos viam que Hannah era uma bela jovem, e seus pais, Willem e Anna, tinham imenso orgulho dela. Ela teve excelente desempenho escolar na adolescência, destinada ao sucesso. De acordo com uma fonte, Hannah estava se saindo muito bem em seus estudos universitários, tirando 85% em sua prova final mais recente, estudando para um bacharelado em humanidades, um campo focado principalmente na história e literatura humana. Além de seus estudos, Hannah era uma excelente pianista e sempre sonhou em viajar para Paris para ver todos os pontos históricos que a cidade tem a oferecer. Ela era defensora do bem-estar animal, mas desconheço seu envolvimento nos movimentos mais recentes de direitos dos animais. Hannah vinha de uma família bem estabelecida, sendo seu pai o ex-magistrado de Simonstown. Embora sua infância pareça ter sido ótima, considerando tudo, ela teve uma vida doméstica um tanto difícil às vezes devido ao seu irmão mais novo, que sofre de autismo severo. Embora muitas pessoas com autismo consigam levar vidas relativamente normais, seu irmão não teve tanta sorte. Ele requer cuidados 24 horas por dia e recentemente foi enviado para uma instituição de assistência. Hannah tinha muitos amigos que a admiravam e a apoiavam quando ela precisava. Um desses amigos era Cheslin Marsh. O interessante sobre Cheslin é que não sabemos o quão próximos ele e Hannah eram. Vários relatórios sobre os dois foram vistos, alguns afirmando que estavam em um relacionamento, enquanto outros dizem que eram apenas amigos. Um relatório indica que os dois só se encontraram na noite anterior ao crime. Independentemente do status do relacionamento deles, é seguro assumir que Cheslin e Hannah tinham um vínculo muito forte e que Cheslin se importava profundamente com ela. Como o destino teria, Cheslin estava com Anna na noite em que as coisas deram terrivelmente errado para ela. O que deveria ser uma noite relaxante e divertida na cidade terminou no que poderia ser facilmente descrito como um dos crimes mais horrendos e hediondos da história de Stellenbosch. Era 27 de maio de 2017. Hannah e Chestland passaram a noite bebendo e dançando e voltaram para casa por volta das 3:30 da manhã daquele sábado. Imagens de circuito fechado de televisão mostram a dupla entrando em um estacionamento no Volkswagen Golf azul e branco de Hannah. Após entrarem no estacionamento, Hannah e Chestland conversam por um tempo considerável, aguardando para entrar e descansar, algo que precisavam muito. Sentados no carro, 4 homens passam por eles. Homens posteriormente identificados como suspeitos neste caso. Os 4 homens passavam por um apartamento próximo quando viram 2 pessoas no carro de Hannah. Foi neste ponto que seus planos para a noite mudaram. 4 homens se aproximaram do carro e sem hesitação começaram a atacar Cheslin e Hannah. A polícia diz que Cheslin foi forçado a entrar no banco de trás do carro, enquanto Hannah estava presa entre os 2 bancos da frente. Momentos depois, as imagens de circuito fechado de televisão mostram o carro de Hannah se afastando após um dos 4 homens fugir da cena, reencontrando a gangue mais tarde. O carro é visto entrando no estacionamento de um posto de gasolina às 4:30 da manhã. Isso ocorreu 1 hora após o confronto inicial, apesar das imagens terem sido capturadas a poucos quilômetros do local.
Nesse momento, Cheslin foi forçado a entrar no banco traseiro do carro, enquanto Hannah era contida no banco do passageiro da frente. Até onde sabemos, essa foi a última vez que Hannah foi vista viva. Um dos suspeitos sai do veículo, entra no posto de gasolina e vai em direção a um caixa eletrônico. Ele roubou o cartão bancário de Cheslin e tentou sacar dinheiro de sua conta, mas Cheslin forneceu o número de identificação pessoal incorreto, fazendo com que o suspeito saísse de mãos vazias. O homem estava obviamente irritado com isso e jurou que Cheslin seria punido mais tarde. Os homens se distanciaram do posto e a polícia perdeu o rastro deles por horas. Um dos suspeitos revelaria depois aos oficiais que Hannah permaneceu quieta e estoica durante o resto da viagem. Ela não disse nada aos homens nem atendeu suas exigências. Ela simplesmente olhou fixamente para frente, silenciosa pelo resto da viagem. Era cerca de 5:30 às 6 da manhã, que os homens pararam em uma área isolada, com Cheslin dizendo que ainda estava escuro nesse ponto. Ele tinha sido escondido no porta-malas do carro por quase 2 horas até agora, mas os perpetradores logo abriram o compartimento e o forçaram a sair do carro, mandando-o deitar no chão e colocar a cabeça sobre um tijolo. Não sabemos ao certo o que aconteceu em seguida, mas Cheslin diz que a última coisa que se lembra é de fechar os olhos e rezar, pedindo perdão por qualquer coisa que ele tenha feito para acabar nessa situação. Ele mencionou ver 2 dos homens com tijolos nas mãos, mas não sabe o que fizeram com eles, embora seja possível presumir o que aconteceu. Os criminosos acreditavam que Chestland havia perdido a vida, então o abandonaram e levaram Hannah vários quilômetros adiante para um local ainda mais isolado, desta vez em uma área de mata localizada logo atrás de um local para paintball. Hannah implorou aos seus agressores, oferecendo-se para permitir que eles fizessem o que quisessem com ela, pedindo apenas em troca que ela pudesse sair com vida. Os suspeitos dizem que, apesar de seus apelos e negociações, ela resistiu a cada passo e não iria facilitar as coisas para eles. Ela se recusou a sair voluntariamente do carro quando chegaram ao local de paintball, com os homens a arrancando do porta-malas antes de jogá-la na floresta e se aproveitarem dela vez após vez após vez. Após o término, os homens a recolocaram no carro e a conduziram por quilômetros até uma fazenda isolada. Nesse ponto, o sol já começava a nascer, então os homens precisavam agir rápido para se safar de seus crimes sem serem pegos com o carro roubado de Hannah. Ao chegarem à fazenda, tiraram Hannah do carro e tentaram acabar com seu sofrimento usando uma faca. Quando a situação se prolongou, os homens a forçaram a deitar no chão enquanto ela implorava a cada respiração para que a deixassem em paz. Foi neste ponto que os homens pegaram uma pedra de 80 libras por perto e a jogaram em cima de Hannah, trazendo a pior noite da vida dela a uma conclusão trágica e horrível. A gangue abandonou a cena do crime, mas sua noite de terror ainda não terminara. Na manhã seguinte, os homens voltaram para a cidade e perseguiram uma mulher a caminho do trabalho. Eles a perseguiram até que ela tropeçou e caiu. Roubaram sua bolsa e outros pertences, deixando-a no local. Felizmente, limitaram-se a roubar seus pertences. Infelizmente, uma terceira mulher não teria tanta sorte. A alguns quilômetros dali, uma terceira vítima foi sequestrada e roubada, mas a gravidade de suas lesões é desconhecida. Aparentemente, ela escapou sem grandes consequências, mas é certo que sua vida nunca mais seria a mesma depois disso, mesmo tendo saído viva e com a dignidade intacta. No dia seguinte, por volta das 2 da tarde, apenas 2 dos 4 homens permaneceram com o carro de Hannah. Os homens viajavam novamente por Stellenbosch. Nesse momento, a polícia buscava o carro sumido de Hannah quando um agente disfarçado avistou o veículo passando com 2 homens desconhecidos dentro. O policial disfarçado acionou reforços, iniciando rapidamente uma perseguição em alta velocidade. Os homens levaram a polícia por dezenas de milhas pela estrada até outra área de fazenda, onde abandonaram o carro perto de um campo e fugiram a pé. Os 2 homens foram capturados pelos oficiais e levados para interrogatório. Na manhã seguinte, Cheslin finalmente acordou após ser brutalmente espancado por seus sequestradores. De alguma forma, ele sobreviveu ao horrível encontro com esses homens, mas certamente deixou a cena do crime com cicatrizes e uma história inacreditável para contar aos investigadores. Ao acordar, ele se dirigiu a uma série de casas próximas e começou a pedir ajuda.
Ao ser levado ao hospital, os médicos revelaram que, pelos relatos, ele nem deveria estar vivo. Ele ficou surdo de um ouvido, mas aparentemente não teve outros efeitos duradouros do ataque e parece ter se recuperado totalmente. Não posso confirmar com certeza, mas ele parece estar bem atualmente. Cheslin foi à polícia e relatou o ocorrido. Felizmente, a polícia já havia detido 2 dos perpetradores e não demorou muito para os suspeitos começarem a se voltar uns contra os outros, cada um deles culpando os outros pelos crimes. Neste ponto, não parece que a polícia sabia que Hannah havia perdido a vida, mas eles logo descobririam todos os detalhes horríveis daquela noite e o que esses 4 homens realmente estavam fazendo naquela noite. Infelizmente, é aqui que o caso se torna um pouco confuso. Cada fonte que encontrei parece contar um lado diferente da história, e a maioria dessas histórias não se alinha uma com a outra. O que posso afirmar é que os 4 homens se culpavam pelos crimes continuamente, com cada um alegando inocência no julgamento. De fato, 2 desses monstros confessaram partes do crime durante o interrogatório, mas no julgamento alegaram inocência. Não sei como eles acharam que escapariam disso após serem filmados confessando, com a confissão sendo usada como evidência no tribunal. Apesar de terem Cheslin como testemunha ocular contra eles, todos alegaram não ter envolvimento no crime. Felizmente, no entanto, Cheslin conseguiu se recuperar a tempo para o julgamento e foi capaz de contar ao juiz e ao júri tudo o que passou, embora pareça ter sofrido quase um ataque de pânico durante todo o seu depoimento. O problema é que ele não estava presente nos momentos finais de Hannah, então não pôde ajudar muito nesse aspecto do caso. Mas na verdade, a polícia parece não ter precisado de muita ajuda para incriminar esses homens. Afinal, o DNA e as digitais deles estavam por todo o carro de Hannah. O DNA deles foi encontrado por toda a cena do crime, e 2 dos homens foram pegos no veículo de Hannah. Este caso era tão claro e resolvido quanto poderia ser, mas se isso não fosse suficiente, havia também as 2 vítimas adicionais que os suspeitos atacaram na manhã seguinte. É difícil entender como esses 4 homens acharam que escapariam impunes de seus crimes. Alguém tinha testemunhado quase todo o caso, exceto o que ocorreu na floresta naquela noite, mas o DNA encontrado na cena do crime esclareceu a situação para os detetives. No julgamento, 3 dos 4 assassinos de Hannah foram condenados à prisão perpétua. Um dos homens recebeu uma sentença menor por falta de evidências que o ligassem aos momentos finais de Hannah. Ao todo, os homens receberam 358 anos de prisão, com a multidão presente na audiência comemorando durante a leitura das sentenças. Mas honestamente, um dos piores aspectos deste caso é como os suspeitos se comportaram durante o julgamento. Durante todo o tempo no banco dos réus, eles faziam caretas para a família da vítima, contavam piadas uns para os outros, riam e sorriam e faziam gestos com as mãos para a multidão de pessoas. Um dos homens fez comentários sugestivos para o juiz durante a leitura da sentença da gangue. Esses 4 homens eram todos os mais baixos dos baixos, verdadeiros monstros que merecem tudo o que vão receber atrás das grades, mas a história ainda não acabou. Como sabem, um dos maiores crimes em uma situação como essa, surpreendentemente, não é o que aconteceu com a vítima. É o que acontece com os entes queridos da vítima, deixados para enfrentar outro dia sem as pessoas que mais amam. A verdadeira tragédia são as famílias e amigos daqueles que foram levados muito cedo, que agora têm que descobrir como o mundo deles vai continuar girando quando um pilar tão importante em suas vidas foi roubado. Você pode ter ouvido que a misericórdia da vida é que ela simplesmente segue em frente. Mas para algumas pessoas não continua. Anna perdeu seu rumo após a morte de sua filha Hannah. Hannah estava tão profundamente envolvida na vida de seus pais que para Anna era demais para suportar. Anna teve um tempo incrivelmente difícil para aceitar a perda de sua filha. Ela seguiu a rotina diária, mas nada mais importava. Nas palavras do pai de Hannah, quando ela morreu, a família também morreu. No ano seguinte, em 2018, Anna sairia para um de seus exercícios diários de natação. Mas naquele dia, ela não seguiu suas rotinas usuais. Ela não fez suas voltas habituais pelo oceano. Em vez disso, ela pulou na água, nadou para longe e continuou nadando. Seu corpo foi achado na praia dias depois. A dor da perda da filha era insuportável para Anna, que acabou perdendo sua luta contra a depressão.
O pai de Ana comentaria depois sobre a perda da esposa e filha. Eu e meu filho não somos mais uma família. Somos sobreviventes vivendo nas ruínas do passado. Para piorar, Willen logo seria diagnosticado com câncer. Ele lutou brevemente contra a doença antes de sucumbir e perder a vida. Isso deixou para trás o irmão autista de Hannah, que agora está sendo cuidado em uma instituição de assistência. É muito provável que seu irmão não consiga compreender o que sua família passou e por que seus pais e irmã não vêm mais visitá-lo. Isso é a verdadeira tragédia em casos como este. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você quer ver mais documentários de crimes reais como este, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever. Se você gostaria de ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é simplesmente deixando um comentário abaixo, qualquer comentário. Isso ajuda imensamente o canal. Para ajudar financeiramente, clique no botão azul de associação abaixo ou compre uma caneca de True Crime Stories em tyknots.com. Mas com isso, meu nome é Ty Knots e eu te vejo no próximo vídeo.